Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a nossa live hoje, tá? Uma live bem especial de Páscoa, bem gostoso, uma modelagem bem tranquila de fazer. E espero que vocês estejam aí ligadinhos com a gente até o final, tá bom? Isso, o pessoal tá entrando, sejam todos bem-vindos, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Eu talvez não consiga responder todos vocês agora durante a live, tá? Mas depois eu vejo todos os comentários e coloco aqui, tá? Então, assim, ó, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Aline, né, por estar fazendo essa live hoje, esse especial de Páscoa, né? Me sinto muito honrada em estar participando do Top Class. Para quem não sabe, a gente tem um grupo, né, de VIP Members. Então, vocês podem entrar lá no Hotmart. Tem muito conteúdo legal, tem muita coisa boa, né, com profissionais maravilhosos. Então, fica a dica aí para quem quiser entrar, né, lá no Hotmart, no VIP Class, tá, pessoal? VIP Top Class. Então, aqui, ó, eu tenho um doce, uma trufa, tá? A gente tá fazendo uma modelagem de Páscoa hoje, um coelhinho, tá? Pra vocês verem. Uma modelagem super simples que você consegue fazer bem tranquilo em casa. Você consegue fazer essa modelagem para colocar em qualquer tipo de doce. É uma modelagem em 3D que a gente chama, tá? Ele é todo em pasta americana. A gente consegue fazer esse bonequinho para colocar no ovo de Páscoa, para colocar em todos os doces que você quiser. Você só vai mudar o tamanho da proporção, tá? Então aqui, não sei se vai dar pra ver bem. Deixa eu colocar aqui mais pra baixo. Acho que assim fica um pouco melhor, tá? Pra vocês verem. Então eu vou iniciar os nossos trabalhos, tá? Aqui eu tenho pasta americana. Vai fazer um pouquinho de barulho. Eu tenho ela na cor branca, tá? Quando a gente começa a mexer com a pasta americana, ela é bem quebradiça, tá? Ela não tá estável, ela não é uma pasta que tá estável. A gente vai começar a manipular ela e deixar ela bem estável para quando a gente for fazer a nossa modelagem, ela não ficar com ranhuras, nem com rachaduras, tá? Então, ó, eu vou manipular um pouquinho a minha pasta e vou sovar ela um pouquinho na minha mão, fazendo ela aquecer. Então, quando eu pego a minha pasta de novo, ó, ela já não fica mais quebradiça, ela já fica bem gostosa, tá? Pra trabalhar. Então, assim, pra fazer a nossa trufa, tá? Isso aqui é uma trufinha embaixo. A gente vai precisar usar uma forma da BWB, tá? De 3 partes. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A minha tá sujinha de chocolate, que eu acabei de fazer umas trufas pra amanhã. Então, a numeração dessa trufa, ela é SP829, tá? De mini pão de mel, tá, gente? Então, é esse tamanho que eu uso. Eu não costumo fazer o pão de mel desse tamanho. Eu gosto de fazer o pão de mel um pouquinho maior, tá? Então, essa forminha eu costumo usar e chamar de trufa redondinha, tá? Que é uma trufa que ela fica um pouquinho maior, né? Ó. E ela fica redondinha, tá? Então, eu chamo de trufa redondinha pros meus clientes poderem saber depois qual que é qual, tá? No meu cardápio. Então, eu faço a trufinha, tá? Faço a casquinha da trufa, normal, com chocolate. Pode ser tanto o chocolate nobre quanto cobertura fracionada, tá? O que vocês estiverem mais
né, para usar, que o chocolate nobre precisa de temperagem e a cobertura fracionada não. Aqui eu usei cobertura fracionada, tá? Para fazer a casquinha. E dentro eu fiz um recheio de brigadeiro feito de panela artesanal, tá? Depois eu vou deixar um link ali na descrição ou nos comentários de um grupo no WhatsApp. E nesse grupo eu vou colocar todas as receitas, tá? Vou colocar as receitas de brigadeiro, a gente vai colocar todas as novidades lá nesse grupo, tá? Então depois eu não peguei o link ainda com as meninas, com a Aline, mas assim que eu tiver o link eu já mando para vocês entrarem nesse grupo lá no WhatsApp e terem todas as receitas, tá? Aqui na live eu vou me preocupar mais com a decoração e mostrar para vocês como fazer a decoração, porque essa decoração vocês conseguem utilizar em todos os tipos de doce, tá? Então aqui eu só fechei ela, né? Botei o brigadeiro aqui dentro, fechei e deixei ela fechadinha. Então eu vou usar ela como base pro tamanho do meu doce, tá? Se eu tenho uma trufa maior, eu consigo fazer uma modelagem maior. Se eu tenho uma trufa menor, eu vou fazer uma modelagem menor. O que vai mudar é o tamanho, a proporção que eu vou usar de pasta e tudo mais para fazer essa trufa, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha pasta branca. Eu vou colocar nela, para fazer o corpinho do meu coelhinho, eu vou colocar um pouquinho de CMC, ó, um pouquinho de CMC na minha pasta. E vou dar uma sovadinha, tá, gente? O ideal é que vocês sempre sovem bem a pasta de vocês, tá? Se vocês usarem pasta, algumas pastas não precisa sovar muito. E outras, quanto mais sovar, mais bonito fica, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha pasta já sovadinha. Eu vou sempre iniciar todas as modelagens com uma bolinha, tá, gente? Todas as modelagens que a gente vai fazer na vida, a gente começa com uma bolinha, tá? A bolinha vai ser o tamanho do corpinho do coelhinho que a gente vai fazer. Então, eu vou puxar a minha mão pra baixo e vou fazer uma coxinha, ó, tá? Fiz uma coxinha, essa coxinha eu vou dar uma achatadinha nela na mesa e já vou colocar em cima da minha trufa pra eu saber se tá muito grande, se tá muito pequeno. E se eu for fazer várias, aqui eu vou fazer só uma, então eu não vou pesar. Mas se eu for repetir esse processo pra fazer várias trufas, ou para colocar no meu ovo de Páscoa, ou se eu vou colocar num alfajor, em algum lugar, se eu for fazer vários, eu vou pesar cada parte dessa. Se eu vou fazer só um, eu só vou medir aqui, vou ver se tá legal, se cabe em cima, se ficou bom, e vou deixar assim. Senão eu vou pesar peça por peça, tá? Então aqui eu acho que tá bom. Vou dar uma achatadinha aqui nele, tá? E vou deixar ele aqui do ladinho. Aí vocês vão ver que o coelhinho, tá, gente? Ele não tem perninha, mas ele tem um pezinho pra fora. Ele não tem uma perninha pra fora, ó. Ele tem só o pezinho, tá? Então, eu vou fazer os pés, os braços, pra depois fazer a cabeça, tá? Por que que a gente segue essa sequência? Para dar tempo do nosso corpinho dar uma secada. Se ele não der uma secadinha, eu vou colocar a cabeça, e geralmente a cabeça ela tem quase a mesma proporção do tamanho do corpo. Então eu vou colocar em cima, ele vai começar a pesar e vai começar a descer, tá? Então para que isso não aconteça, eu deixo ela ali secando um pouquinho, tá? Para fazer os pezinhos, eu vou pegar um pouquinho de pasta, ó, e vou dividir essa pasta em duas, tá? Geralmente assim fica mais fácil de saber se eu tô usando uma proporção bem parecida, tá? Se eu não for pesar. Se eu for pesar, eu peso cada pezinho. Se não, eu faço uma divisão. Pego um tanto de pasta, divido ali em dois, mais ou menos do mesmo tamanho, e eu tenho duas proporções de pastas mais ou menos iguais, tá? Ó. Tá?
Vou fazer uma bolinha, mesma coisa, e vou puxar na minha mão e vou fazer uma coxinha bem pequenininha, ó. E eu vou dar uma chatadinha, tá? E já vou colar bem na frente aqui, onde vai o pezinho do meu coelhinho. Então, eu vou pegar um pouquinho de água, tá, gente? Água normal, água, ó, peguei um pouquinho de água filtrada ou fervida, enfim, ou mineral, tá? E vou posicionar o pezinho do meu coelhinho. Não sei se vai dar pra ver bem, ó, aqui dá pra ver melhor, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou fazer uma bolinha, vou puxar uma coxinha e vou dar uma chatadinha, tá? E vou colocar o pezinho virado pro outro lado. Ó. Então, agora eu tenho 2 pezinhos do meu coelhinho. Aí, vocês vão ver que ele tem uma marcação no meio, tá? Eu vou fazer com bisturi, mas vocês podem fazer com uma estequinha ou até com palitinho de dente, tá? Eu vou fazer as marcações do pezinho, ó. Então, eu faço 2 marcações aqui pra fazer o pezinho dele, tá? Ó, as marcaçõezinhas só pra aparecer aqui o pezinho. E ele tem um furinho no meio, então eu vou pegar um boleador e vou dar uma furadinha bem no meio do meu pezinho, ó. Certo? Então, ele já ficou parecendo um pezinho de um coelhinho, tá, gente? Ó. Tá? Dá pra ver aí, né? Aí, depois eu respondo todas as mensagens, porque elas não estão aparecendo pra mim, tá, gente? Então, por isso que eu não tô conversando muito com vocês, eu não sei quem é que está aí, mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, depois eu respondo todos os comentários. Pra fazer os bracinhos do nosso coelho, tá? A gente vai usar a mesma coisa. A gente vai pegar um tanto de pasta, vai fazer uma bolinha e vai dividir em 2, tá? Daí eu vou ter 2 porções de pasta mais ou menos do mesmo tamanho. Então, aqui eu vou fazer igual, gente. Tudo começa numa bolinha, tá? Fiz a bolinha, faço uma coxinha mais alongadinha do que a coxinha do pezinho, tá? E aqui na ponta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no pezinho. Então, eu vou fazer uma marcação, ó. Vou vir com a minha estequinha, né? Ou com o meu cortador, enfim, com o que eu quiser. E vou fazer uma marcaçãozinha, tá? Eu gosto de fazer sempre o coelho segurando uma cenoura ou segurando alguma coisa ou fazer ele com os bracinhos pra baixo, tá? Eu prefiro fazer ele sempre segurando alguma coisa que eu acho que fica mais bonitinho. Se a minha pasta tá bem fresquinha, tá bem molinha, eu nem preciso às vezes de água pra colar. Ó, dessa vez eu não precisei usar água pra colar, tá? Vou fazer o outro bracinho. Opa, ó, tá? Mesma marcação da mãozinha. E vou trazer aqui e vou colocar, ó, vou colocar as 2 mãozinhas, uma encostando na outra na frente da barriguinha, tá? Esse nosso coelhinho, ele tem um umbigo aparecendo, então eu vou fazer um furinho com a esteca bem aqui no meinho da barriga. Ó, fiz um furinho aqui embaixo no meinho da barriga dele. Então, agora eu vou fazer a minha cenoura. Pra fazer a cenourinha, eu vou usar um pouquinho de pasta laranja. Bem pouquinho, tá, gente? Porque o nosso coelho é pequenininho, então a gente vai usar, assim, muito, muito, muito pouquinho pra fazer uma cenourinha. Então, eu faço uma bolinha, faço uma coxinha pequenininha, sem deixar ela muito comprida. Vou ver aqui se ficou muito grande ou não, ó, tá? Pra mim tá um tamanho bom, tá uma cenourona, né, pro tamanho do nosso coelhinho.
Então, eu vou deixar assim. Vocês viram que eu encostei, ele colou, ele ficou no lugar. Então, dependendo da modelagem, como tá a tua mão, minha mão tá bem quente. Então, ele acaba fixando sem a gente precisar passar cola, tá? Se não fixar, eu coloco um pouquinho de água, tá, gente? Eu gosto de trabalhar mais com água do que com colinha de CMC propriamente dito, tá? Aqui eu tenho um verde bem mais escuro, certo? Eu vou fazer a parte de cima da minha cenourinha. Então, eu vou fazer uma bolinha, ó, bem pequenininha. Vou fazer uma coxinha, tá? E aqui eu vou furar em cima da minha cenourinha. Furei e vou colocar o meu verdinho aqui, em cima da minha cenourinha. Ó. Certo? E vou fazer uma marcação de cenoura pra minha cenoura ficar com cara de cenoura e ficar mais bonitinho. Então, eu vou vir com a minha estequinha e só vou fazer uma marcaçãozinha daqui pra lá e dali pra cá, ó. Certo? Então, eu já fiz aqui todas as marcaçõezinhas pra parecer uma cenourinha, tá? Agora, eu vou pegar um palitinho de dente e vou colocar no corpinho. Eu prefiro trabalhar quando são doces, colocar, em vez de colocar palito, colocar macarrão, tá? Colocar um macarrão espaguete. Mas como aqui eu não vou levar pra ninguém, eu tô fazendo com a mão, eu tô fazendo sem máscara, então isso aqui ninguém vai comer. Então eu vou usar um palitinho, tá? Se não, não, eu vou levar para uma festa, isso vai ser comido e tudo mais, eu vou usar um palitinho de macarrão, tá, gente? Então, aqui eu vou molhar na água, vou tirar o excesso na minha mão e vou introduzir sempre rosqueando, tá? Nunca vou introduzir sem rosquear, ó. E vou deixar a parte de cima do palito para eu colocar a cabecinha e a cabeça parar, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer um boneco, um bichinho infantilizado, puxando pra ele ficar mais fofinho e tudo mais, ele tem geralmente um cabeção, tá? Então, pra fazer esse cabeção, a gente vai precisar fazer quase a mesma quantidade de pasta que tem no corpinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou manipular um pouquinho a minha pasta, sempre, tá? Se vocês quiserem compartilhar também esse vídeo, tá? Para o pessoal também poder aprender a fazer um coelho bem lindo para Páscoa, fiquem à vontade, tá, gente? Ó, vou colocar um pouquinho de CMC e vou manipular de novo, tá? Vou fazer uma bolinha pressionando bem a minha mão para não ficar nenhuma rachadurinha, tá? Quanto mais pressão eu faço na minha mão, mais lisinha fica a minha bolinha, ó. Ela não fica com nenhuma imperfeição, tá? Então, eu vou medir e vou ver se vai ficar bom o tamanho da minha cabeça, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Pra mim ficou boa, tá? Ainda tá quase pequena, tá? Mas já tá um tamanho bom, já dá pra deixar assim. Quanto mais infantil eu quero, mais cabeçudo eu vou fazer, tá? Então, aqui pra mim já tá legal. Vou tirar, tá, gente? Eu marco e tiro, tá? Não vou fazer a decoração da cabeça com ele grudado já no corpinho, tá? Por quê? Porque ele vai pesando e vai descendo, ele vai fazendo com que o meu corpo fique um pouco mais pra baixo, assim, tá? Então, eu quero que ele seque um pouco mais, eu tô com o ar ligado, então ele vai secar ali um pouquinho mais rápido, tá? Então, pra fazer a cabecinha, eu só fiz uma bolinha, dei uma leve achatadinha de nada. E aqui na parte de baixo, eu vou fazer duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, aquela dica, vou fazer uma bolinha, vou pegar essa bolinha no meio e vou dividir em duas, tá? Vou fazer duas bolinhas e vou colocar uma do ladinho da outra.
e vou dar uma achatadinha. Ó, coloquei e vou dar uma achatadinha, tá? Ó, duas bolinhas, uma do lado da outra e uma leve achatadinha. Quando eu faço isso, eu tô fazendo o rostinho, a parte da frente do rosto do meu coelhinho, ó. Certo? Dá pra ver? Dá, né? Então, aqui, se eu fizer uma bolinha só e quiser fazer a marcação do meio, também pode, não tem problema. Eu gosto de fazer duas bolinhas porque eu acho que ele fica com a bochecha mais redondinha, tá? Mas é só questão de gosto. É mais questão de gosto do que do resto, tá, gente? Então, aqui eu tenho um pouquinho de pasta rosa, tá? Um rosa bem clarinho. Eu gosto de fazer o narizinho de rosa, tá? Ou rosinha, ou azulzinho, ou preto, tá? Marronzinho também dá pra fazer, mas geralmente ou eu faço rosa, ou eu faço preto, ou eu faço azulzinho. Aí depende se é um menino, uma menina, ou se é um coelho, tá? Só um coelho. Daí eu faço pretinho, tá? Mas geralmente eu faço coloridinho, acho que coloridinho fica mais bonito. Gente, olha só o tamanhico, é bem pouquinha pasta, tá? Bem pouquinha mesmo. Então, eu vou pegar esse pouquinho de pasta, vou fazer uma bolinha, vou fazer uma micro coxinha, vou dar uma achatadinha nela, vou pegar aqui com a minha mão fazendo como se fosse um triângulozinho, ó. Então, eu vou dar uma apertadinha aqui como se fosse um triângulozinho e vou dar uma achatadinha aqui em cima. Então, ele vai virar um mini triângulo, tá? Aí, eu vou passar um pouquinho de colinha, de aguinha aqui no meu narizinho, onde eu vou posicionar o nariz. E vou colocar o nariz bem no meio do meu triângulozinho, ó. E vou vir dando uma achatadinha, tá? Pra ele ficar com essa carinha de coelho, certo? Então, eu fiz isso, já achatei, já ficou bonitinho o meu nariz. Eu vou vir e vou fazer a marcação das orelhas, tá? A orelha do meu coelho, eu não gosto de muito pra fora. A orelha, ela é mais em pé, mais no meio, assim, ela querendo sair, querendo abrir. Então, ela não é no meio da cabeça, aqui. Ela é mais aqui. Ela não é nem bem em cima, nem tão embaixo. É bem no meio, tá? Então, eu vou fazer o furinho. Ó. Fiz 2 furinhos, tá? Mais na parte de cima, abrindo pra fora. E agora, eu vou fazer as orelhas, tá? Pra fazer as orelhas do meu coelho, eu vou usar um pouquinho de pasta com um pouquinho de CMC. Por quê? Porque eu quero que ela seque muito rápido, eu quero que ela pare em pé. Então, se eu colocar só pasta americana, não vai parar. Ela vai ficar virando e se torcendo, tá? Então, eu vou colocar um pouco mais de CMC pra ela dar uma boa firmada aqui, que eu quero que ela pare em pé, tá? Eu posso fazer essas peças todas separadas, secar elas e depois agregar no meu bonequinho, tá? Eu prefiro já fazer tudo meio junto. A única coisa que às vezes eu deixo secar a cabeça fora do corpo, tá, gente? Às vezes eu prefiro secar a cabeça fora do corpo, mas já com tudo pronto, tá? Então, depois eu só coloco a cabeça em cima pra ele não secar torto, tá? Mas esse aqui que eu fiz agora há pouco, essa modelagem, eu já deixei a cabeça em cima do corpinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma bolinha, vou dividir em duas pra eu ter 2 orelhas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Ó. Certo? Então, eu vou pegar a minha orelha, vou fazer uma bolinha, lembra? Vou fazer uma coxinha. Agora, eu vou achatar essa coxinha do outro lado, vou fazer uma coxinha dupla, ó. Vou fazer uma coxinha dupla, tá? Ela é barriguda no meio e com as 2 pontas mais finas. Eu vou pegar essa esteca e eu vou fazer um movimento no meio dessa minha orelha. Então, eu vou pegar aqui e vou apertar, ó. Ó, opa, ficou marcadinho. Ó, e vou fazer um movimento, tá? Vou fazer a mesma coisa na outra.
Vou manipular, vou fazer uma bolinha, vou fazer uma coxinha, vou achatar a minha coxinha do outro lado, então vou fazer uma coxinha dupla e vou pegar a minha esteca e vou fazer uma marcação bem no meio, certo? Então eu tenho duas orelhas, tá? A orelha, ela é menor, gordinha e menor, tá? Mesma coisa aqui, ó. Menor, gordinha e menor. Então, aonde eu fiz o furinho, eu vou colocar um pouquinho de água, tá, gente? 90% das minhas modelagens eu colo tudo com água, tá? Vou encaixar a minha orelha bem no meu furinho, tá? E com a ajuda da esteca, eu vou dar uma empurradinha pra baixo pra ele fixar. Então, eu vou vir aqui, ó, de cima pra baixo e vou dar uma fixadinha. Ó, certo? Agora, eu já vou fazer na outra. Então, eu vou colocar aqui e vou trazer pra baixo. Ó. Certo? Se começar a abrir pra cair, a gente dá mais uma empurradinha. E assim a gente vai fazendo até ela parar, tá? Posso colocar um arame aqui? Posso, não tem problema nenhum. Mas lembra sempre que quando a gente usa arame, quando a gente usa palitinho, a gente tem que avisar o nosso cliente que tem arame e palito. Criança adora comer esse tipo de doce. Ele vem e dá uma mordida na orelha. Tem um arame ali, a criança pode se machucar, até um adulto, né? Então eu prefiro usar sem arame. Mas se você quiser se sentir mais seguro, pode colocar desde que avise o cliente, tá, gente? Ó, então aqui eu tenho a minha orelha, ó, ficou paradinha, não tem problema. E eu vou encaixar na minha cabeça, tá? Eu posso encaixar ela de ladinho, ela mais em pé, mais certinha, do jeito que eu quiser, tá? Lembra sempre que quando eu dou uma viradinha na cabeça, eu infantilizo mais, eu deixo um pouco mais fofo essa modelagem, tá? Então, aqui eu vou deixar ela de ladinho. Aqui, na que eu fiz mais cedo, eu coloquei um moldezinho de lacinho no pescoço, tá? Pra fazer uma menina. Esse aqui eu não vou fazer, tá? Vou fazer sem, vou deixar ele assim como se fosse um menino, tá? O que eu acho legal, mesmo ele sendo um menino? Fazer as bochechas um pouquinho mais rosadas, tá? Então, aqui eu tenho um pouquinho de pó rosa, tá? Só a tampinha, gente, assim, ó, você só mostra o pincel pro corante e passa na bochechinha. Por quê? Porque vai ficar muito marcado, tá? Então, aqui eu tenho um pincelzinho, tá? Com a pontinha bem, a cerda bem molinha. Vou dar só uma mostradinha assim. Vou tirar o excesso na minha mão e vou passar assim de leve, só pra dar deixar ele com cara de quem ficou com vergonha, tá? Ele fica com as bochechas rosadinhas, olha só. Olha o charme que dá. É só um nada, tá, gente? É bem pouquinho mesmo, tá? Só da tampinha, assim, bem pouquinho. Aqui, na minha menininha, eu fiz ela com uma das orelhinhas curvadinhas, tá? Posso fazer curvadinho? Posso. É só torcer a orelhinha dele, tá? Esse aqui eu vou deixar com a orelhinha pra cima. Pra fazer os olhos, a gente tem duas formas de fazer os olhos. Até mais, na verdade, né? Você consegue furar, colocar a pasta, você consegue colocar um confeito. Eu gosto de fazer uma pintura na mão com ele como se ele estivesse dormindo. Quando a gente vai fazer unicórnio, geralmente a gente faz esse olho dormindo, assim, né? Eu adoro fazer esse olho em quase todos os meus bonequinhos, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de pó preto, tá? Pozinho preto. Vou colocar aqui um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de álcool de cereais, tá, gente?
Eu adoro fazer o olhinho dessa forma, tá? Mas se você quiser só pegar um pouquinho de pasta ali pretinha e colocar, pode ser também como eu fiz na menininha, tá? Na minha coelhinha, eu peguei e fiz só um pontinho com pasta preta, ó, tá? Esse aqui eu quis fazer diferente um pouquinho, trazer uma outra ideia aqui pra vocês verem como fica fofo também, tá? Ó, eu vou fazer uma misturinha, tá? De pó com álcool de cereais e um pincel bem fininho, tá? Eu vou fazer viradinho pra mim, depois eu mostro pra vocês. Então, eu vou com o pincel de cima pra baixo e trago puxando a sobrancelha. E depois do outro lado, pra ficar mais fácil, eu não venho trazendo daqui pra lá, eu venho de lá pra dentro, tá? Eu acho que dessa forma fica mais fácil de fazer o olho sem errar. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu apoio o meu dedo e venho fazendo o meu olhinho, tá? De um lado pro outro e do outro pra dentro. Ó. E eu tenho um olhinho fechadinho do meu coelho, tá? Posso fazer isso, posso colocar um lacinho na ponta, posso fazer a modelagem da forma que eu quiser, tá? Posso puxar os bigodinhos, né? Tem alguns coelhinhos que vêm com os bigodinhos pretos, fica muito bonito. Quanto mais detalhe eu fizer, mais bonito a minha peça fica, tá, gente? Então, assim, pintar os pezinhos, pintar a bochecha, né? Fazer um sombreado. Isso são detalhes que você agrega e que deixam a tua peça muito mais bonita, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso coelhinho pronto, a gente já tem a nossa trufinha, tá? Pra colar ele em cima da trufinha, eu posso usar tanto colinha, tá? Pode ser uma cola comestível, alimentícia, pode ser chocolate, pode ser glacê real, pode ser várias coisas que a gente consegue colar a nossa peça no nosso doce, tá? Geralmente a gente cola aqui no ateliê com o próprio chocolate, tá? Que daí geralmente ela fica bem firme. Se não, eu colo com um pouquinho de glacê real, tá? Aqui eu tenho um pouquinho de glacê real, tô com a pontinha fechada. Vou passar um pouquinho aqui em cima de glacê. Vou fechar para não ter perigo de entrar ar ali e secar. Ó, bem pouquinho, tá, gente? E vou colocar o meu bichinho aqui em cima, tá? Vou esperar um tempinho e ele vai ficar seco. Para fazer esse acabamento na lateral do doce, a gente só pegou uma pasta verde, cortou e fez como se fosse um matinho, tá? Então, é bem tranquilo para fazer o acabamento da tua peça. Então, aqui a gente tem o nosso coelho e aqui a gente tem a nossa coelha, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem rapidinha, tá? Bem especial. Então, você consegue colocar esse tipo de modelagem em vários tipos de doce. Se tiver muito úmido, deixa a peça secando, tá, pessoal? Eu deixo as minhas peças secando dentro de um forno, tá? Que eu não ligo, não gosto de secar as peças com gás ou com forno elétrico. Eu deixo uma lâmpada antiga dentro do meu forno, tá? Lâmpada amarela. Então, eu coloco essa lâmpada lá dentro, fecho com papel alumínio, coloco a lâmpada lá dentro, não pode ser lâmpada LED, tá? Ela não gera calor. Então, essa tem que ser lâmpada amarela. Eu brinco, lâmpada antiga, tá, gente? Coloco a minha lâmpada ali, coloco as minhas peças dentro desse forno e fecho. Deixo elas secando geralmente de um dia para o outro. Se for uma peça maior, uma peça grande que necessite mais tempo, eu faço ela com mais antecedência. Esse tipo de modelagem eu consigo deixar pronto com bastante antecedência. Então, por exemplo, eu posso fazer todas as modelagens, colocar secar com certa antecedência
E no dia eu só monto o doce, coloco a modelagem em cima e entrego pro meu cliente, tá? A gente sabe que a época de Páscoa é uma época bem acelerada, né? Que a gente não tem muito tempo, a gente faz os ovos e acaba às vezes não colocando nada em cima por não ter nada pronto. Então, como essas modelagens elas levam um certo tempo para fazer, a gente acaba de repente conseguindo fazer com antecedência e mandando todos os nossos ovos, todas as nossas produções de Páscoa com um coelhinho, tá? Ou uma cenourinha, ou um enfeite escrito Feliz Páscoa, tudo isso você consegue deixar pronto com bastante antecedência, tá? Então assim, ó, eu vou deixar aqui o convite, tá? Para que vocês conheçam o Top Class, para que vocês conheçam o grupo, tá? Do VIP Members e lá no Hotmart, tá, gente? E eu vou deixar depois o link para que vocês entrem, para eu deixar todas as receitinhas no grupo do WhatsApp, tá? Eu sei que muita gente fala, ah, não, grupo do WhatsApp não, mas a gente vai fazer um grupinho só para colocar as receitas lá e também, assim, outras dicas de outras modelagens também, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. E assim, gente, aproveitem esse congresso, ele começou ontem, então aí vai durante 30 dias, todos os dias vão ter lives lindas e maravilhosas para todos vocês de Páscoa. Então aproveitem bastante. Beijo só. Tchau, tchau.